E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão do Exame Nacional de Acesso ao Profimate. E no enunciado dessa questão nós temos o seguinte: na figura abaixo, o semicírculo de centro O é tangente à hipotenusa BC e ao cateto AC do triângulo retângulo ABC. Se BD é igual a 2 e AC é igual a 12, determine a medida do raio do semicírculo. Mas antes de resolvermos essa questão, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todos os vídeos postados aqui diariamente. Então vamos agora para a resolução dessa questão. Nessa questão, nós precisamos determinar a medida do raio desse semicírculo que nós temos aqui na figura. E o raio pode ser indicado por este segmento OA, e o segmento OD também representa o raio desse semicírculo. E para determinar a medida desse raio, nós vamos utilizar as informações que nós temos aqui nessa figura. E como esse semicírculo é tangente à hipotenusa e também ao cateto AC, nós vamos analisar dois segmentos específicos, o segmento DC e o segmento AC. E nós sabemos que como esses dois segmentos são tangentes ao semicírculo, com A e D no semicírculo, ou seja, o ponto D e o ponto A são pontos do semicírculo, nós podemos concluir que o segmento CD tem a mesma medida do segmento CA. Ou seja, se o segmento CA mede 12, então o segmento CD tem a mesma medida, que é igual a 12. E a partir dessa informação nós conseguimos determinar a medida do segmento BC, uma vez que a medida desse segmento é dado pela soma dos segmentos DC e BD. Portanto, o segmento BC mede 14. E nós vamos começar pelo lado AB deste triângulo, e nós vamos indicar a sua medida pela letra X. E a partir disso, nós vamos levar em consideração que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, nós conhecemos a medida de um cateto e também da hipotenusa. E a única medida desconhecida é a medida do lado AB, que nós denotamos por X. E a partir dessas informações, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras, pelo qual nós sabemos que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E como a hipotenusa mede 14, nós temos que 14 ao quadrado será igual à soma dos quadrados dos dois catetos, que são iguais a x e 12. E a partir desta igualdade nós vamos determinar o valor de x. Começando aqui pelo membro esquerdo da igualdade, nós temos que 14 elevado ao quadrado é igual a 14 multiplicado por 14, que resulta em 196. E 12 elevado ao quadrado é igual a 12 vezes 12, que resulta em 144. Nesse ponto, como nosso objetivo é isolar x, nós vamos subtrair 144 em ambos os membros da igualdade. E aqui no membro esquerdo nós teremos 196 menos 144, cujo resultado é igual a 52. Portanto, x elevado ao quadrado resulta em 52. E para determinar o valor de x, nós podemos extrair a raiz quadrada em ambos os membros dessa igualdade. E nós teremos que x é igual à raiz de 52. E como x representa uma medida, nós vamos descartar a raiz negativa. E é por isso que concluímos que x é igual à raiz de 52, e essa é a medida do lado AB deste triângulo. E nesse ponto nós vamos retomar a medida do raio, que é o que nós queremos determinar, que é a medida do raio OA ou então o raio OD. E nós vamos considerar este outro triângulo que nós temos aqui, que é o triângulo BDO. E neste triângulo nós sabemos que o segmento BD mede 2, e a medida do lado OB deste triângulo nós vamos chamar de Y. E nós conseguimos calcular y em função de raiz de 52 e também de r, uma vez que y somado com r resulta em raiz de 52. Portanto, nós podemos afirmar que y é igual a raiz de 52 menos r, uma vez que a medida do segmento y é dada pela diferença entre a medida do segmento x, que é igual a raiz de 52, e do raio do semicírculo. E é por isso que y é igual a raiz de 52 menos r. Agora nós vamos utilizar esta informação e, considerando que o triângulo BDO também é um triângulo retângulo, uma vez que aqui o ângulo D é um ângulo reto, nós vamos novamente utilizar o teorema de Pitágoras. E a partir do teorema de Pitágoras nós vamos determinar qual é a medida do raio R. E neste triângulo a hipotenusa é dada pelo lado BO, ou seja, a hipotenusa é igual a raiz de 52 menos R.
Portanto, nós temos a raiz de 52 menos r elevado ao quadrado, e o resultado deste cálculo deve ser igual a r ao quadrado somado com 2 elevado ao quadrado, uma vez que as medidas dos catetos deste triângulo são 2 e r. E nós começamos resolvendo este primeiro produto notável, que é o quadrado de uma diferença. Portanto, nós temos o quadrado do primeiro, ou seja, raiz de 52 ao quadrado, que é igual a 52, menos 2 vezes raiz de 52 vezes r, e tudo isso somado com o quadrado do segundo termo, ou seja, r ao quadrado. E o resultado dessa expressão deve ser igual a r ao quadrado somado com 4, uma vez que 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Agora, neste ponto, nós podemos cancelar r ao quadrado em ambos os membros da igualdade, e vai nos restar o seguinte: 52 menos 2 raiz de 52 multiplicado por r, que deve ser igual a 4. Agora, neste ponto, nós vamos fazer duas operações ao mesmo tempo. Nós vamos subtrair 4 em ambos os membros da igualdade e nós vamos somar 2 raiz de 52 vezes r também nos dois membros da igualdade. E assim, nós teremos a seguinte igualdade: 52 menos 4, que deve ser igual a 2 raiz de 52 multiplicado por r. E o resultado de 52 menos 4 é igual a 48. Portanto, nós sabemos que 48 é igual a 2 raiz de 52 vezes r. E como nosso objetivo é isolar r, nós vamos dividir ambos os membros da igualdade por 2 raiz de 52. E aqui no membro direito nós teremos apenas r, e no membro esquerdo nós temos 48 dividido por 2 raiz de 52. Agora, neste ponto, nós vamos simplificar este número que nós obtivemos, uma vez que nós temos 48 aqui no numerador e 2 no denominador. E ao simplificar esses dois números dividindo-os por 2, nós teremos que r é igual a 24 dividido por raiz de 52. E aqui nós podemos fazer mais uma simplificação, uma vez que nós podemos decompor 52 em fatores primos, e nós teremos que a raiz quadrada de 52 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado multiplicado por 13. E como o índice deste radical é 2, nós podemos simplificar o expoente 2 com o radical e nós teremos que raiz de 52 é igual a 2 raiz de 13. Portanto, aqui nesta igualdade, no lugar de raiz de 52, nós vamos substituir este número por 2 raiz de 13. E nesse ponto, nós podemos simplificar tanto 24 quanto 2, dividindo-os por 2. E nós vamos obter que r é igual a 12 dividido por raiz de 13. E na questão que nós tínhamos no Exame Nacional de Acesso ao Profimate, esta era a alternativa correta. No entanto, nós podemos também pensar em uma outra maneira de escrever esta resposta, se nós tivermos a intenção de racionalizar este denominador. E é o que nós vamos fazer, nós vamos escrever esta resposta dessas duas maneiras diferentes. Tanto essa que nós já chegamos aqui, como aquela na qual nós vamos racionalizar este denominador. Como nós já obtivemos que r é igual a 12 dividido por raiz de 13, para racionalizar o denominador desta fração, nós podemos multiplicá-la por raiz de 13 dividido por raiz de 13, porque assim nós vamos simplificar esse radical que nós temos aqui no denominador. E desse modo nós temos no numerador 12 vezes raiz de 13, que é igual a 12 raiz de 13, e no denominador raiz de 13 vezes raiz de 13, que será igual a raiz de 13 elevado ao quadrado, ou seja, o próprio número 13. E desse modo nós racionalizamos o denominador e obtivemos uma segunda resposta para esta questão. No entanto, nas alternativas, a resposta que aparecia correta era esta aqui, sem a racionalização dos denominadores. Mas as duas respostas estão corretas. E como você resolveu este problema? Você utilizou essa mesma estratégia? Você utilizou uma outra estratégia? Que estratégia você utilizou? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução desta questão. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Nós temos uma playlist apenas com a resolução das questões do Exame Nacional de Acesso ao Profimate. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.